Fala pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Saruê e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a série do Coelho Guarda-Costas. Hoje vamos falar sobre o Usagi Yojimbo e esse é o segundo volume, Usagi Yojimbo Samurai, o nome desse volume aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a continuação dessa coleção que vem saindo pela Hyperion Comics. Então se você quer saber a minha opinião sobre este quadrinho, já vai deixando o seu like, se inscrevendo e marcando o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Agradeço demais a todo mundo que vem se inscrevendo, participando, comentando e curtindo o nosso canalzinho aqui, que vai seguindo em frente graças à ajuda de vocês. E se você tá aí namorando nosso canal, vem aqui, sempre dá uma olhadinha, confere nossos vídeos e ainda não é inscrito, deixa disso, venha somar mais a gente, seja um diferencial aqui, seja um sangue novo aqui para o canalzinho Pinguim Sensei, para nos ajudar a seguir em frente e nos mantendo dentro da plataforma. Então conto com todo mundo que ainda não é inscrito, dê uma oportunidade que eu tenho certeza que você vai gostar. E não deixe de seguir nossos canais amigos, nossos canais parceiros, pessoas com trampos maravilhosos na cena dos quadrinhos. Link dessa galera toda vocês encontram na descrição. E para quem não tá ligado sobre o Usagi Yojimbo, aqui a gente tem o segundo volume. Lembrando que a gente já fez um videozinho falando totalmente do primeiro volume, das primeiras impressões que aquele volume gerou. E aqui se mantém bem fiel, porém com a evolução do material muito impressionante para tão pouco tempo. Então se você quiser ver o vídeo do primeiro Usagi Yojimbo, tá aí, o nome do primeiro livro se chama Ronin, então tá aí para vocês assistirem nos cards, beleza? E aqui a gente segue com o segundo tomo, Samurai, e aqui, diferente do primeiro volume, a gente vai voltar ali pro passado, um flashback ali, Miyamoto Usagi. Então a gente vai ali conhecer a infância até o seu treinamento. Então o Stan Sakai, que é o criador da série, está ali em plenos domínios. Ele tem uma narrativa muito impressionante e aqui ele amadurece ainda mais essa narrativa. Então a gente vai ter o Miyamoto Usagi ali desde a sua infância, participando pelo treinamento de samurai com um lendário mestre e participando da terrível guerra de Adashigahara, que aqui seria como se fosse a guerra de Sekigahara do Miyamoto Musashi. Então lá ele vai conhecer personagens icônicos que vão mudar sua vida, e é muito interessante a forma que Stan Sakai escreve, como se fosse um épico de samurai mesmo. Então apesar das batalhas serem mais simples, como vocês já puderam estar vendo lá no primeiro vídeo, as batalhas são mais voltadas para como posso dizer assim, para um lado teatral, que acaba por simplificar a violência, mas isso não torna a obra ruim de jeito nenhum, torna um ponto de vista interessante. Ele torna até mais difícil para o próprio Stan Sakai fazer uma narrativa sem muita violência e que ao mesmo tempo seja violenta e que dê um desfecho legal para os problemas que o Usagi vai encontrar no caminho. Então o Stan Sakai tem um domínio muito interessante de narrativa, os painéis dele são simplesmente deslumbrantes e o conhecimento de causa e de período histórico dele é simplesmente sensacional. Como eu disse já, que é muito interessante a forma que ele trata os kimonos, as armaduras, o processo de vestir uma armadura, sempre tá limpando as espadas após um duelo. Isso é muito interessante e ele não esquece disso nunca. Ele é super detalhista nesses quesitos, a postura de tomar chá, de tomar um saquê, de uma conversa. É muito interessante mesmo. Então o Stan Sakai, ele coloca todo esse esmero e esse capricho aí no cotidiano, para poder apaziguar a falta de violência da história, mas a história se torna interessantíssima e o Usagi com certeza é um personagem simplesmente muito, muito promissor. E aqui é elevada a potência maior, aqui esse consegue ser melhor que o primeiro volume. O primeiro volume, na época, eu não ressaltei uma coisa que me incomodava um pouquinho, as constantes interrupções da história por causa de recordatórios que são ali simplesmente irrelevantes para a história. Por exemplo, o nosso personagem se encontra ali meia hora depois, um dia depois, ao anoitecer. Então isso vai tirando a gente ali da narrativa, sendo que a gente já tá vendo aquilo acontecer e não era tão necessário. Talvez seja fruto ali de um amadorismo do Stan Sakai no primeiro contato ali escrevendo a história. Então ele pode ter usado isso ali como uma espécie de muleta para
ficar mais explicado pro leitor, mas aqui ele literalmente abandonou isso, é muito pouco usado, e que bom, porque tava ali um pouco já me tirando da história no primeiro volume, esqueci de ressaltar isso lá pra vocês. Então, corrigido aí o primeiro volume, e aqui a gente não tem mais isso, aqui a gente tem uma leitura madura, com ótima filosofia samurai, então a gente tem pontos assim, que o próprio Uzagi assim, se coloca à prova, então se ele vai agir de tal forma, ou ele vai se omitir pra poder resolver aquela situação da melhor maneira. Então a gente tem um personagem muito sábio com potencial de evolução grandioso. Então recomendo demais essa coleção. Vai vir o terceiro volume aí, vamos fazer a leitura e também a gente vai voltar aqui com o terceiro episódio. E é simplesmente sensacional. Gostei muito da curva evolutiva dessa história. E a arte de Stan Sakai, apesar de ser tão cartunesco assim, é muito interessante. Ele é bem detalhista em cenários e tudo mais. O Stan Sakai, ele capricha muito, como eu já falei, em vestimentas, em ambientação. Apesar da ambientação dele ser um pouco fantasiosa ali, pois ele bota criaturas, ele vai dando a cara dele para esse universo e é muito bacana mesmo. Gostei bastante do que eu li aqui, e a narrativa ela funciona assim muito interessante. Aqui a gente tem os episódios que são do passado do Uzagi, que são um verdadeiro épico. Eles são bem longos aqui, os episódios, que vai mostrando ali todo o treinamento do próprio Uzagi, vai tomando boa parte ali do encadernado. Então a gente tem o samurai que toma ali quase 100 páginas do volume, e depois a gente tem a história capa, que essa aqui é um verdadeiro mistério de yokai muito legal. Zilla, que é uma essa aqui é super carismática e fofinha essa história, e faz uma linda homenagem a personagens do Kaiju Verso aí, muito bacana. E a Feira da Seda, então vale demais cada historinha dessa, e ela evolui muito bem, principalmente a samurai, que vai contar ali do passado do Uzagi numa deliciosa conversa ali com um grande amigo dele, ou que virá se tornar um grande amigo dele, e é muito legal, é muito detalhado mesmo, não deixa nada a desejar aqueles mangás clássicos de samurai, então recomendo fortemente. Então é isso, pessoal, Uzagi Yojimbo volume 2 aí, Samurai. Assim que a gente fizer a leitura do terceiro volume, essa série volta aqui. Tô gostando demais de estar fazendo esses episódiozinhos assim, de séries, que vai dando uma sobrevida a essa série. Eu poderia resumir tudo em um único vídeo, mas é para mostrar mesmo como a qualidade de um volume pro outro vai evoluindo. Então é um teste também até pro canal, pra gente estar fazendo esse tipo de videozinhos aí de série. Então agradeço demais a todo mundo que teve a paciência de ficar até aqui, e se gostou, se inscreva, deixa aquele like, faça essas coisinhas aí mais mecânicas para ajudar o nosso canal a sobreviver dentro da plataforma. Eu sei que é chato, às vezes a gente tá sempre pedindo essas coisas, mas tenha certeza que isso é muito importante para a sobrevida aí do canal, pra gente saber se a galera, serve até mesmo como termômetro pra gente saber como está indo os nossos videozinhos. E comenta aí, você já leu Uzagi Yojimbo? Você criou interesse por essa série? Comenta aí, vamos bater aquele papo. Lembrando que Uzagi Yojimbo está saindo pela Hyperion Comics, que abrange todo esse leque da Fantagraphics. Então vão ser 7 encadernadinhos desse. Então no mais é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês e valeu, pessoal, forte abraço.